O Tomás vivia num bairro suburbano tranquilo, onde tudo era pacífico, quase demasiado pacífico. A sua casa era pequena mas acolhedora, rodeada por uma vedação de madeira e um modesto quintal. E apesar de Thomas ter vivido sozinho durante anos, nunca se sentiu verdadeiramente só. Porque tinha o Rex. Rex, um pastor alemão grande e forte, estava ao seu lado há anos. Um companheiro leal, um protetor silencioso. Mas, ultimamente, algo tinha mudado. Rex tinha se tornado inquieto, nervoso. Todas as tardes, sentava-se junto ao portão, farejando o ar, com as orelhas a mexer como se estivesse a ouvir algo que o Tomás não conseguia ouvir. Uma noite, Thomas saiu para o alpendre e viu algo estranho. Um jipe preto estava estacionado no fim da rua. O carro não estava a andar. Nenhum som de motor, nenhum farol. Apenas, observando. Rex soltou um rosnado baixo e profundo. Thomas franziu a testa. Ele não fazia ideia de que aquele era o primeiro aviso. Alguns dias depois, Thomas saiu para a rua e viu alguém parado perto do portão. Um menino. 6, talvez 7 anos de idade. Pequeno, magro, com cabelo castanho encaracolado e olhos grandes e curiosos. Não tinha medo. Na verdade, estava a olhar diretamente para Rex. Ele é real? Perguntou o menino de repente. Tomás riu-se. Claro que é. O menino se aproximou, estendendo uma mãozinha através da cerca de madeira. Rex não rosnou. Não se afastou. Em vez disso, cheirou os dedos do rapaz, e depois, para surpresa de Tomás, lambeu-lhe a mão. Isso era estranho. Rex não era amigável com estranhos. Mas, de alguma forma, este rapaz era diferente. Qual é o teu nome, miúdo? Perguntou Tomás. Nathan, respondeu o rapaz, ainda a sorrir. A partir desse dia, Nathan visitava o portão todas as tardes. E todas as tardes, Rex esperava por ele. Mas depois, tudo mudou. Era tarde de uma noite quando Thomas notou o homem pela primeira vez. Rex já estava em alerta, parado junto à porta, com as orelhas em pé. Thomas olhou pela janela. Ali, junto à vedação, estava uma figura de roupa escura. E um homem no centro. Victor Langley. Os seus frios olhos azuis brilharam quando ele deu um passo em frente. Ah, Sr. Harper, disse ele suavemente. Você tem sido um incômodo e tanto. Rex rosnou no fundo da garganta. Langley sorriu. Ainda leal, eu vejo, ele murmurou, olhando para Rex. Vamos ver se conseguimos mudar isso. Meteu a mão no casaco. E tirou um apito de cão. Um tom de alta frequência dividiu o ar. Rex estremeceu. O seu corpo enrijeceu. Langley sussurrou. Obadica. Por um segundo aterrador, Rex virou-se para Thomas. Olhos vazios. Musculos rígidos. O peito de Thomas ficou apertado. Não, não, assim não. Então, um único latido. Não um rosnado. Nem um rosnado. O raptor gritted a dor, cambaleando para trás. Por um momento, tentou lutar contra o cão, mas Rex era implacável. Em pânico, o homem empurrou Rex para longe, saltou para o jipe e arrancou para a noite. A única coisa que ficou para trás foi o eco dos pneus a chiar e um rapazinho aterrorizado. Na manhã seguinte, Thomas levou Rex ao veterinário para se certificar de que ele não estava ferido por causa da briga. A veterinária, uma mulher simpática na casa dos 40 anos, examinou Rex à procura de feridas, mas depois fez uma pausa. O seu cão tem um microchip. Thomas Pastanaju. A microchip? A veterinária acenou com a cabeça e puxou de um pequeno scanner. Ela pressionou-o contra o pescoço do Rex. Alguns segundos depois, apareceu um número no ecrã. Mas não foi o número que fez o coração de Tomás acelerar. Foi o nome que lhe estava associado. Rex. Mas o nome do dono não era Thomas. O registro mostrava que o Rex tinha pertencido a outra pessoa. E essa nem era a parte mais estranha. A data do registro, o Rex tinha sido dado como desaparecido, há mais de 6 anos. Mas como? Como é que este cão tinha ido parar às mãos dele? E mais importante, a quem é que ele tinha pertencido antes? As mãos de Thomas tremiam enquanto ele olhava para o ecrã. Algo não estava certo. E fosse qual fosse a verdade, era muito maior do que ele jamais imaginara. Thomas não conseguia afastar a sensação de desconforto ao sair da clínica veterinária.
O nome no registro do microchip era familiar. Não era um nome qualquer. Pertencia a Michael Carter. Um homem que Thomas não via nem ouvia falar há anos. E por uma boa razão. Michael Carter tinha sido um detetive. Um dos melhores. Até ter desaparecido misteriosamente há 6 anos. E agora, de alguma forma, o seu cão tinha ido ter com o Thomas. Mas essa não era a pior parte. Junto ao nome de Michael Carter na base de dados do microchip estava uma única e arrepiante palavra. Deceased. De volta a casa, Thomas não conseguia descansar. Serviu-se de um copo de uísque, sentou-se secretária e fez algo que não fazia há anos. Procurou o passado. Ao escrever Michael Carter no motor de busca, encontrou exatamente o que temia. Detetive Michael Carter, declarado morto após desaparecimento misterioso. O seu estômago revirou-se. Carter estava a trabalhar num caso importante antes de desaparecer. O caso: uma criança desaparecida. Um rapaz de 6 anos. Da idade de Nathan. Nessa noite, Thomas mal dormiu. Não parava de pensar no Carter. E no Nathan. E no facto de o Rex ter pertencido a um detetive que investigava um caso de uma criança desaparecida há 6 anos. Coincidência? Ele achava que não. Rex estava deitado junto à porta, com os ouvidos atentos e os olhos abertos. Então, às 3h27 da manhã, aconteceu. Um clique suave. O som de uma fechadura a ser mexida. Tomás sentou-se. O coração batia-lhe forte. Depois, uma sombra moveu-se do lado de fora da janela. Antes que Thomas pudesse reagir, Rex estava de pé. O cão soltou um rosnado profundo e gutural. Um aviso. Depois, um estrondo. A porta das traseiras abriu-se com estrondo. Alguém estava lá dentro. Rex não esperou. O pastor alemão correu em direção ao intruso. Um grito agudo de dor ecoou pela casa. Quando Thomas acendeu as luzes, tudo que viu foi um rasto de sangue, a sair pela porta. Pela manhã, Thomas tinha certeza de uma coisa. Quem tinha tentado entrar não era um ladrão qualquer. Estavam à procura de algo. Ou de alguém. E Thomas tinha um terrível pressentimento de que era Nathan. Mas por quê? Qual era a ligação entre o garoto e o caso de 6 anos atrás? Pegou no casaco. Só havia um lugar para obter respostas. A esquadra da polícia. Na esquadra, Thomas pediu para falar com um velho amigo, o detetive Harris. Harris estava na polícia há mais de 30 anos. Se alguém se lembrava do caso de Michael Carter, era ele. Depois de alguma hesitação, Harris suspirou. Não devia estar a mostrar-te isto, murmurou, puxando de um dossiê empoeirado. Dentro havia uma única foto em preto e branco. Mostrava uma criança. Nathan. Não. Era outro rapaz. Um rapaz que se parecia exatamente com o Nathan. Exceto que esta foto tinha data de 6 anos atrás. E por baixo dela havia uma nota arrepiante. Desaparecido, presumivelmente morto. O Thomas sentiu frio. Há 6 anos, um rapaz idêntico a Nathan tinha desaparecido. Carter estava a investigar. Depois ele desapareceu. E agora, a mesma coisa estava a acontecer novamente. Ojipa vigiar a casa. O arrombamento. Alguém estava a tentar acabar o que tinha começado. E o Thomas não ia deixar que isso acontecesse. Ele correu para casa. Tinha de proteger o Nathan. Mas quando chegou, o rapaz tinha desaparecido. O pânico atingiu Thomas como uma onda. Mas o Rex já estava a correr. O pastor alemão desceu a rua em disparada, com o nariz rente ao chão, rastreando o cheiro de Nathan. Thomas seguiu-o. Os seus pulmões ardiam enquanto corria. À frente, um jipe preto. A porta traseira estava aberta. Nathan estava lá dentro. A debater SE. E, à sua frente, o raptor. A mesma figura escura da outra noite. Mas o Thomas não estava sozinho. Porque Rex não parou de correr. O pastor alemão avançou com os dentes arreganhados. O homem tentou saltar para dentro do SUV. Mas era demasiado lento. Rex saltou, mordendo com força o braço do raptor. Nathan caiu para fora do carro. O jipe arrancou, com os pneus a chiar. E o homem estava no chão, preso debaixo de um furioso pastor alemão. Quando a polícia chegou, tudo tinha acabado. Nathan estava a salvo. E Rex?
Ele tinha feito o que estava destinado a fazer: proteger os inocentes. Dias depois, Thomas sentou-se na sua sala de estar. Nathan brincava lá fora. Seguro. Vivo. Mas Thomas ainda tinha uma pergunta. O que é que tinha realmente acontecido a Michael Carter? Foi então que o telefone tocou. Era o detetive Harris. Encontrei algo que devia ver. Alguns minutos depois, chegou um e-mail. Thomas abriu-o. Lá dentro estava uma fotografia antiga. Mostrava o Carter, de pé, ao lado de um jovem pastor alemão. O cão era o Rex. Mas esta não foi tirada há 6 anos. Foi tirada há 12 anos. O que significa? Que o Rex não era suposto estar vivo. E mesmo assim, aqui estava ele, a proteger uma criança, tal como sempre fez, como estava destinado a fazer. Algumas coisas não podem ser explicadas. Alguns laços nunca se quebram. E de alguma forma, o Rex tinha encontrado o caminho de volta, para terminar o que Carter começou, e para salvar o Nathan. Uma última vez. O raptor estava sob custódia. Nathan estava a salvo. Mas Thomas não conseguia afastar a sensação de que ainda faltava algo. Como é que o Rex o tinha encontrado? Por que é que o cão tinha reagido tão fortemente ao rapto? E o mais importante, porque parecia que Rex se lembrava de tudo. Thomas passou horas olhando para a foto antiga de Michael Carter e Rex. A data ainda o incomodava. 12 anos atrás. Rex já deveria estar morto há muito tempo. No entanto, aqui estava ele, tão forte e saudável como sempre. Algo não estava a bater certo. Thomas Respiro Fundo. Ele tinha que encontrar as peças que faltavam. E a única maneira de fazer isso era encontrar alguém que tivesse conhecido o Michael Carter. No dia seguinte, Thomas dirigiu-se à esquadra da polícia. O detetive Harris estava à espera dele. Tinha a sensação de que ia voltar, disse ele com um suspiro. Thomas colocou a foto antiga de Carter e Rex sobre a mesa. Diz-me a verdade, disse ele. O que realmente aconteceu com Carter? Harris exalu bruscamente. Officialmente. Carter morreu enquanto investigava o desaparecimento de um menino de 6 anos. E extraoficialmente. Harris hesitou. Depois, após uma longa pausa, puxou de um ficheiro selado. Não vais gostar disto. Passou o ficheiro para o outro lado da mesa. Tomás abriu-o. O seu coração parou. Dentro estava um relatório do governo. E no topo, em tinta vermelha e a negrito, estava uma palavra: classificado. As mãos de Thomas tremeram quando ele leu as primeiras linhas. Projeto Guardian. Programa Experimental de Inteligência Canina e Retenção de Memória. Iniciado 12 anos atrás. Assunto, Rex. A respiração ficou-lhe presa na garganta. Rex fazia parte de uma experiência governamental. Um projeto de melhoria da inteligência. Mas por quê? Continuou a ler. Objetivo. Testar a retenção da memória em caninos ao longo de vários anos. Hipótese. Com condicionamento adequado, um cão policial treinado pode reter memórias, instintos e experiências passadas para além de uma vida útil normal. Tratador principal. Detetive Michael Carter. Thomas Seru O'Maxiller. Carter não era apenas o dono de Rex. Ele tinha sido parte de algo muito maior. Um programa que não era suposto ser revelado. Então, os seus olhos arregalaram-se quando leu a seção seguinte. Phase 2. Resultados inesperados. Assunto: Rex 2. Estado atual: ativo. Localização: desconhecida. O seu sangue gelou. Havia outro Rex. E ele ainda estava por aí. Thomas olhou para o ficheiro. O Rex tinha feito parte de uma experiência. E agora, havia outro cão, ainda desaparecido. A sua mente acelerou. Poderia estar relacionado com os raptos? Teria o governo perdido o controle da sua própria criação? Thomas olhou para Harris. Preciso de encontrar o segundo cão. Harris hesitou. Depois, com relutância, assentiu. Só há uma pessoa que pode saber. Ele rabiscou um endereço num pedaço de papel. Vá até aqui, mas tenha cuidado. Tomás olhou para a morada. Uma instalação degradada nos arredores da cidade. Um lugar há muito esquecido. E algo lhe dizia:
Ele não estava preparado para o que estava prestes a encontrar. As instalações estavam a cair aos bocados. Um sinal enferrujado dizia: Centro de Pesquisa do Governo, fechado. Thomas abriu a porta meio partida. Lá dentro, o ar era viciado. Papéis e equipamentos velhos estavam espalhados por todo lado. Rex farejou o ar, depois rosnou. O peito de Thomas ficou apertado. Alguma coisa estava aqui. Ele avançou com cautela. E então congelou. Porque na parede, em marcador desbotado, havia uma lista de nomes. Alguns estavam riscados. Apenas um não estava. E esse nome era Rex 2. O pulso do Thomas pulsou. Isto não era apenas uma experiência. Era um programa que tinha dado errado. Um pensamento arrepiante atingiu Thomas. Nathan não tinha sido a única criança raptada. Os raptos remontavam a anos. E todos os casos tinham uma coisa em comum. Todos aconteceram perto de locais onde os cães do Projeto Guardião tinham sido libertados. O que significa? Os raptores não estavam apenas a avisar crianças. Estavam a tentar chegar aos cães. E, de repente, tudo fazia sentido. Nathan não tinha sido levado por criminosos aleatórios. Alguém queria que o Rex reagisse. Alguém queria testar se ele se lembrava dos seus velhos instintos. E a pior parte: tinha funcionado. O Rex tinha levado Thomas diretamente à verdade. Mas as pessoas responsáveis, eles ainda estavam por aí. Thomas Alhu para Rex. O seu fiel companheiro. O cão que lhe salvara a vida. O Chau que salvara Nathan. E ele sabia de uma coisa com certeza. Eles ainda não tinham terminado. Se houvesse outro miúdo por aí, outro cão guardião desaparecido, ele ia encontrá-los. Porque o Rex não tinha voltado apenas para salvar uma vida. Ele tinha voltado para terminar o que Carter começou. E desta vez, o Thomas ia ajudá-lo. O pulso do Thomas baixa forte. Isto não era apenas uma experiência. Era um programa que tinha corrido mal. Um pensamento arrepiante atingiu-o. Nathan não tinha sido a única criança raptada. Os raptos remontavam a anos. E em todos os casos, havia uma coisa em comum. Todos aconteceram perto de locais onde os cães do Projeto Guardião tinham sido libertados. O que significa? Os raptores não estavam apenas a avisar crianças. Estavam a tentar localizar os cães. E, de repente, tudo fazia sentido. Nathan não foi levado por criminosos aleatórios. Alguém queria que o Rex reagisse. Alguém queria testar se ele se lembrava dos seus velhos instintos. E a pior parte: funcionou. O Rex tinha levado Thomas diretamente à verdade. Mas as pessoas responsáveis ainda andavam por aí. Thomas dirigiu-se diretamente para a esquadra de polícia na manhã seguinte. O detetive Harris, um agente com 3 décadas de experiência, estava sentado atrás da secretária, a ler os últimos relatórios de crimes. Quando viu Thomas entrar, suspirou. Tinha a sensação de que voltaria, murmurou, pousando o café. O Thomas não hesitou. Tirou uma fotografia desbotada do casaco e atirou-a para cima da secretária. Uma foto de Michael Carter e um Rex mais jovem. Diga-me a verdade, Thomas exigiu. Harris olhou para a foto por um longo momento. O maxilar apertou-se-lhe. Não quer ir por esse caminho, Thomas, disse finalmente. Thomas não pestanejou. Já estou a ir por ele. Harris exalou bruscamente e esfregou as têmporas. Oficialmente, disse ele, Carter morreu investigando o desaparecimento de um menino de 6 anos. E extraofficialmente. Thomas insistiu. Harris hesitou. Depois, após uma longa pausa, pegou na gaveta da secretária. Tirou de lá uma pasta de manila selada e deslizou-a pela secretária. Não vais gostar disto, murmurou. O estômago de Thomas revolveu-se quando pegou na pasta. A capa tinha um carimbo em tinta vermelha. E no topo, uma palavra causou-lhe um arrepio na espinha. Classificado. Thomas hesitou antes de abrir o ficheiro. O peso do carimbo de confidencial pressionava-o como uma força física. Rex sentou-se ao lado dele, com os ouvidos atentos, sentindo a tensão no ar. O detetive Harris observava-o atentamente. Antes de leres isso, Thomas, disse ele gravemente, tens de compreender, isto não é apenas sobre o teu cão. É maior do que tu, maior do que eu, maior do que qualquer coisa de que possas fugir.
Thomas ignorou o aviso e abriu o ficheiro. O que ele viu fez seu sangue gelar. Dentro havia dúzias de fotografias, algumas a preto e branco, outras com imagens de vigilância granuladas. E em quase todas as fotos, havia um pastor alemão. Não apenas um. Muitos. Cada cão tinha um número de série tatuado na orelha. Então, ele prendeu a respiração. Uma foto do Rex. Exceto que não era apenas o Rex. O carimbo de data e ora no conto dizia, 2009. Mas isso era impossível. Rex só tinha estado com Thomas por alguns anos. No entanto, aqui estava ele, exatamente com o mesmo aspecto, há mais de uma década. Thomas virou as páginas, com o coração aos pulos. Os relatórios do Projeto Guardião eram escritos numa linguagem fria e clínica. Objetivo: desenvolver uma força de segurança canina geneticamente melhorada. Sujeitos: 20 pastores alemães de raça especial, implantados com protocolos de melhoramento cognitivo. Resultados: retenção inesperadamente elevada de instintos e comportamentos passados. Os sujeitos demonstram uma recordação excepcional, para além do âmbito dos padrões de memória canina conhecidos. O Thomas Avenue a Kabika. O que é que isso quer dizer? Invest ida direct Sabrando. O seu rosnar hesitou. Volta para mim, amigo, Thomas Cicero. Por um longo momento. Nada. Depois, Rex gemeu. As suas orelhas contorceram-se. O seu rosnar parou. Depois, num instante, virou-se. E em vez de atacar o Thomas, ele se lançou sobre Kessler. Kessler mal teve tempo de reagir e os dentes de Rex cravaram-se em seu pulso. O controle remoto caiu no chão. E sem mais nem menos. O feitiço foi quebrado. O Rex tinha feito a sua escolha. E não era Kessler. O Kessler gritou enquanto Rex o segurava. Harris avançou, desarmando os outros guardas antes que pudessem reagir. Thomas agarrou o dispositivo remoto e esmagou de beixo de bota. Acabou, disse ele. Kessler olhou para ele. Você não faz ideia do que fez, cuspiu. Thomas não pestanejou. Eu salvei meu filho. Ele acenou com a cabeça para Harris. Chama-o. Em poucos minutos, as sirenes soaram ao longe. O reinado de Kessler tinha acabado. E enquanto Rex se sentava ao lado do Thomas, com a cauda a abanar ligeiramente, Thomas sabia de uma coisa com certeza. Ele tinha acabado de salvar mais do que Nathan. Ele havia salvado seu melhor amigo também. Uma semana depois, Nathan brincava no quintal. Rex deitou-se ao lado dele, mastigando um brinquedo. Thomas observou-os, com o coração cheio. Estás pronto para uma nova vida, amigo? Murmurou. Rex Avenue acorda. E pela primeira vez em muito tempo, tudo estava finalmente em paz. Uma semana havia se passado desde a queda de Kessler. O ar estava fresco enquanto Thomas se sentava na varanda, observando Nathan e Rex brincarem no quintal. Pela primeira vez em anos, a vida parecia normal. Mas algo ainda o incomodava. O projeto Guardião não era apenas a ambição retorcida de um homem. Era uma operação financiada pelo governo, o que significa que Kessler tinha pessoas a apoiá-lo. E essas pessoas, elas ainda estavam por aí. Um arrepio percorreu a espinha de Thomas ao pensar no ficheiro confidencial. Os nomes de outros treinadores do projeto Guardião. Outros cães melhorados. Outros segredos ainda enterrados. Ele tinha exposto uma peça do puzzle. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Tarde nessa noite, Thomas recebeu um e-mail seguro. Sem assunto. Sem remetente. Apenas uma frase. Só descobriu metade da verdade. Em anexo, um conjunto de ficheiros encriptados. As suas mãos tremeram quando ele clicou no primeiro documento. Uma lista de coordenadas. E no topo, 2 palavras. Sujeitos ativos. A sua respiração ficou presa. Kessler não era o único que restava. Havia outros. E ainda andavam por aí. Na manhã seguinte, Thomas ligou para a agente Brooks. Ela foi ter com ele a um pequeno café, com óculos escuros e uma expressão tensa. Isto é mal, murmurou ela, examinando o ficheiro que ele tinha impresso. Muito mal, perguntou Thomas. Brooks exhalou. Jonathan Kessler não estava a trabalhar sozinho. Ele tinha um parceiro. Thomas congela. Brooks deslizou uma foto pela mesa. Um homem com olhos azuis gelo e uma cicatriz no maxilar.
Apresento-vos o Dr. Victor Langley, disse Brooks. O verdadeiro arquiteto do projeto Guardião. Kessler era apenas o seu agente de campo. Os punhos de Thomas cerraram-se. Kessler tinha sido um monstro. Mas este foi o homem que criou o pesadelo. E de acordo com o ficheiro, ele ainda estava vivo. Uma das coordenadas levava a um armazém abandonado no Arizona. Langley poderia estar usando este lugar como um esconderijo, Brooks sussurrou, olhando através dos binóculos. Thomas, agachado ao lado dela, mantinha a mão nas costas de Rex. Algo parecia estranho. Então, um lampejo de movimento. As orelhas de Rex se projetaram para frente. Um ponto de laser apareceu no casaco de Brooks. Abaixe-se! Thomas gritou. Tiros irromperam. Eles tinham entrado numa emboscada. Os tiros estilhaçaram vidros e metais. Thomas puxou Brooks para trás da cobertura. Rex Rosnu, pronto para atacar. Do outro lado do armazém, figuras emergiram das sombras. Homens com equipamento militar. E um homem no centro. Victor Langley. Os seus frios olhos azuis brilharam quando ele deu um passo em frente. Ah, Sr. Harper, disse ele suavemente. Você tem sido um incômodo e tanto. Rex rosnou no fundo da garganta. Langley sorriu. Ainda leal, eu vejo, ele murmurou, olhando para Rex. Vamos ver se conseguimos mudar isso. Meteu a mão no casaco e tirou um apito de cão. Um tom de alta frequência dividiu o ar. Rex estremeceu. O seu corpo enrijeceu. Langley sussurrou. Obadica. Por um segundo aterrador, Rex virou-se para Thomas. Olhos vazios. Musculos rígidos. O peito de Thomas ficou apertado. Não, assim não. Então, um único latido. Não um rosnado. Nem um rosnado. Um latido claro e desafiador. Rex Avenue a Cabica. O sorriso de Langley vacilou. Nunca devias ter feito mal à minha família, rosnou Thomas. Depois disparou. Langley mergulhou atrás de um caixote enquanto as balas atravessavam o armazém. Os seus guardas ripostaram, prendendo Thomas e Brooks no chão. Depois, o Rex mexeu-se. Rápido. Mais rápido do que qualquer cão normal. Os olhos de Langley arregalaram-se quando Rex se esquivou dos tiros e avançou. O cientista mal teve tempo de reagir antes que Rex o derrubasse no chão. Chama-o! Langley gritou. Mas Rex não estava a parar. Não desta vez. Langley tinha-o transformado numa arma. Agora, o Rex estava a escolher a sua própria luta. Langley jazia a sangue no chão. Achas que ganhaste, grunhiu ele. Thomas estava sobre ele, com a arma na mão. Tu criaste monstros, disse Thomas friamente. Mas esqueceu-se de uma coisa. Langley tossiu. E o que é? Thomas olhou para Rex. Ele nunca foi seu. Rex colocou a pata no peito de Langley, prendendo-o. O som das sirens encheu o ar. Desta vez, o pesadelo tinha realmente acabado. Os dias passavam. O governo levou o que restava do projeto Guardião. Langley tinha desaparecido. O passado estava enterrado. Pela primeira vez na sua vida, o Rex estava livre. Sem mais comandos. Sem mais controlo. Apenas um cão. Um amigo. Um herói. O Thomas ajoelhou-se ao lado dele. Portaste bem, amigo, sussurrou. Rex Avenue acorda. Pela primeira vez, sem ordens, sem expectativas. Uma noite, o Tomás sentou-se lá fora, a ver o Nathan atirar um disco. Rex saltou para o apanhar, com a cauda a abanar. Thomas sorriu. As cicatrizes do passado permaneciam. Mas o futuro era deles. Venham para dentro, vocês dois, Thomas chamou. Nathan deu uma risadinha, abraçando Rex. Mais um lançamento. O Tomás riu-se. Sim, talvez tudo estivesse mesmo bem agora. E pela primeira vez em anos. Ele acreditava nisso.